Glória a Deus. Vamos lá? Preparados para receber uma palavra? Abra sua Bíblia comigo. Você que está em casa também, abra aí sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 1. Romanos 12, 1. Amém? Vamos lá, vou ler em duas versões aqui. A primeira é mais tradicional, fala assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na NVT, nova versão transformadora, Romanos 12, 1, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós nos colocamos à sua presença mais uma vez. Agora, Senhor, para que a sua palavra seja ministrada e provoque transformação nos nossos corações. Que haja graça, Senhor Jesus, que haja a manifestação do seu Espírito. E nós cremos nisso, Deus, estamos com os corações abertos para receber aquilo que o Senhor deseja nos falar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estava lendo, né, o livro de Romanos, e esse capítulo 12 ficou me martelando assim a cabeça. A carta de Paulo aos Romanos, ela é uma das maiores cartas paulinas, e ela é um escrito de Paulo um pouco mais denso. As verdades que a gente tem aqui em Romanos, elas são verdades um pouco mais profundas. Algumas coisas que são de fato mais profundas. É um livro mais profundo. Mas esse texto de Romanos 12, principalmente esses dois versículos iniciais, ele é muito famoso, muito lido, né? A gente fala muito e lê muito esse texto aí. E Roma, no tempo em que essa carta de Paulo foi escrita, já tinha uma igreja estabelecida. Então Paulo estava escrevendo uma carta para uma igreja que já estava estabelecida em Roma. A gente está falando de Roma no período do imperador Nero, que foi o primeiro imperador aí que abriu porta à perseguição aos cristãos, né? Então a gente está falando desse período, desse imperador. A história vai dizer, os historiadores vão dizer, que em Roma, nessa época, viviam mais ou menos 1 milhão de pessoas. Então era uma mega cidade, né? E ela, como era a capital do império, ela era o centro cultural, político, social e religioso da época. Então ela estava ali concentrada em Roma. Você tinha concentrado ali, né, a religião, a cultura, a ciência, o dinheiro, pessoas poderosas estavam em Roma por causa da importância dessa cidade. Então é para essas pessoas, é para pessoas que vivem nesse contexto que Paulo está escrevendo. Da mesma forma como ele escreveu aos Coríntios, a igreja de Corinto, dizendo que existia na igreja de Corinto, na vida da igreja de Corinto, práticas que não batiam com as verdades do Evangelho, práticas que eram contrárias às verdades do Evangelho. Paulo também aos romanos mostra para eles que o viver romano tinha em si práticas, coisas que iam contra o Evangelho. Então, se você começar a ler ali, principalmente os capítulos iniciais, Paulo vai trazer essa ideia de mostrar que existe uma conduta, uma cultura, algo no ser romano que vem de encontro com o que o Evangelho, com o que a verdade do Evangelho diz, da mesma forma como ele trouxe isso para os coríntios, para a igreja de Corinto. E, como eu disse, esse texto de Romanos 12, ele é um texto muito famoso. Eu queria que a gente analisasse algumas palavras desse texto e fosse montando aí uma espécie de quebra-cabeça do que Paulo disse na introdução desse texto aí de Romanos 12.
Amém? Então, quando ele fala aí, ó, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, ou na versão mais tradicional, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Esse termo sacrifício era muito comum, então quando ele escreve isso, fica claro para as pessoas que estão lendo do que Paulo está falando. O termo sacrifício, ele vai fazer referência a uma oferta de louvor e adoração que é feita a Deus, trazendo uma ideia do sacrifício de animais feitos na velha aliança, quando você levava o animal até o sacerdote, e ele ia ali então cortar a garganta desse animal, e esse animal estava sendo entregue em sacrifício ao Senhor, isso de louvor e adoração ao Senhor. Então, quando Paulo escreve, ofereçam os vossos corpos em sacrifício, o sacrifício que ele está dizendo é essa oferta de louvor e adoração a Deus. Só que o que ele fala é, ofereçam, não um animal, é claro, mas ofereçam os seus corpos. E aí, quando ele escreve isso, ele está falando da vida. Então, Paulo está dizendo, ofereça a sua vida como um sacrifício ao Senhor. Então, o que tem que ser oferecido ao Senhor em oferta de louvor e adoração a Ele é a sua vida. É isso que ele está dizendo. E esse sacrifício, ele tem que ser vivo, santo e agradável a Deus. Como assim? A vida, o sacrifício que você vai oferecer a Deus, ele tem que ser vivo, santo e agradável. Ele tem que ser aceitável. Deus tem que aceitar a sua oferta. Então, olha o que ele está dizendo. Vocês vão oferecer como oferta ao Senhor a vida de vocês. E essa oferta tem que ser um sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, do tipo aceitável, da mesma maneira como você levava um animal lá para ser sacrificado, e esse animal tinha que ser perfeito, ele não podia ter nenhum defeito, ele não podia ser manco, ele não podia ser cego, ele não podia estar doente, ele tinha que ser um animal perfeito. Da mesma forma, esse animal era visto como aceitável. A minha oferta, a entrega da minha vida ao Senhor tem que ser aceitável. Amém? E isso ele chama de culto racional. E quando ele usa a palavra culto, ele está falando o serviço dado a Deus. Mais uma vez se referindo ao que era feito nos templos. O serviço ali dado a Deus, feito a Deus ali, era chamado de culto. E ele chama esse culto de racional, usando aí no original grego a palavra lógicos, que vai trazer o significado literal de razão, de racional, aquilo que você faz de forma racional, né? Então, o que Paulo está querendo dizer nesse início de capítulo então? O culto que vocês vão dar a Deus é aquele culto que você oferece a sua vida em sacrifício a Ele. Esse culto, ele é racional, ou seja, a única resposta lógica e racional diante do movimento de Deus em direção ao homem, de entregar o seu filho para morrer pelo homem, a única resposta racional a esse movimento de Deus é entregar a Deus em gratidão a Ele toda a sua vida. É isso que Paulo está dizendo nesses 2 versículos. Então aqui eu pergunto para você, o que é culto então? Porque na nossa cultura, o culto geralmente, ele faz uma referência a este momento específico. Ele faz referência a esse encontro específico. E a gente foi criado dessa maneira. Vamos para o culto. Hoje tem culto. E na nossa cultura, a forma como a gente vai vivendo, traz a ideia de que o culto, ele está em sua totalidade restringido a essa data, ao domingo às 18 horas. Então, domingo às 18 horas, vai acontecer o culto. Só que o que eu estou tentando te dizer é que domingo às 18 horas não começa o culto. Domingo às 18 horas, o culto continua, porque minha vida é um culto ao Senhor. Então, o que acontece aqui é que o culto vai continuar. Domingo às 18 horas, ele continua. A nossa união aqui,
Quando a gente se une aqui, juntos, em comunidade, a gente ganha força, a gente ganha expressão diante da cidade, nós nos tornamos aqui servos uns dos outros, apoio uns dos outros. Mas o culto, ele não vai se restringir a esse lugar. O que ele está dizendo é, o culto que vocês vão dar a Deus é toda a sua vida, toda ela, tudo. E às vezes tem gente preocupada assim, que se pergunta assim, né, que fala muito em dinheiro, que será que Deus quer tanto dinheiro? Não, Deus não quer dinheiro, Ele quer tudo, tudo da sua vida. Como assim? Aquele que entendeu quem é Cristo, o que Cristo fez, e que teve essa consciência, a resposta dele é entregar toda a vida dele a Deus. Comer, beber, trabalhar, estudar, se casar, ter filhos, criar os filhos, investir o dinheiro, omitir opiniões, fazer amizades, todas essas coisas em resposta a quem Cristo é e ao que Ele fez. Isso é o culto. A sua vida em culto a Ele. A sua vida devotada a Ele. E essa é uma mudança de perspectiva muito grande. Porque a gente vive num tempo onde a vida é vivida para nós. A gente vive num tempo onde talvez alguns que vêm, ou muitos que enchem os templos, eles estão atrás de bênçãos e coisas que vão resolver a vida deles. Ou existem aqueles que vêm para os templos e que vêm e que se envolvem porque tem medo de ir para o inferno ou porque quer conseguir um lugar no céu. Enquanto essa mentalidade persiste, a gente está vivendo errado o que é fazer o nosso culto a Deus. Está errado esse pensamento. O culto é o que acontece todos os dias, é o que eu faço desde quando eu abro os meus olhos pela manhã, até quando eu fecho os meus olhos à noite. Eu estou cultuando a Deus. Em cada ação minha, você entende o quanto isso é profundo? Em cada decisão que você toma, você tem que louvar e aquela decisão tem que engrandecer o nome de Jesus. Esse é o culto verdadeiro que tem que ser dado. A gente não pode ficar aqui sendo crentes domingueiros, que vêm ao domingo e que estão aqui em busca de conquistar algo para si, em busca de fazer com que o céu mande algo para si. Não, não, não. Nós não estamos aqui para conseguir algo de lá para cá. Nós estamos aqui para dar as nossas vidas a Ele, porque Ele já nos deu tudo que Ele tinha. Ele nos deu Jesus. Ele nos deu o Filho dEle. Isso é tudo, isso basta. Se Deus não fizer mais nada por nós, Ele já fez tudo. Ele já deu o Filho dEle por nós. Então nós viemos para conquistar dEle coisas. Essa mentalidade também de que a gente vem e há um temor, né? Eu preciso, né, conquistar um lugar no céu, eu preciso me livrar do inferno. O que Romanos 10, 9 diz? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então quantos creem no coração que Jesus foi ressuscitado dos mortos pelo Pai? E quantos confessam isso com a boca? Então você é salvo, pronto. Você não tem que ficar procurando lugar no céu e também não tem que ficar procurando se livrar do inferno. Você tem que viver uma vida de gratidão a Ele, que seja uma resposta a Ele e ao que Ele fez. Então o culto é isso, é entregar a minha vida em totalidade a Jesus. Cada aspecto, cada detalhe, cada coisa que eu faço no meu cotidiano, tudo para Jesus. Porque Ele é digno de ser adorado e de se exaltar. Você tá falando, a gente pode pensar, cara, isso é loucura. É mesmo. É mesmo. É mesmo. Mas é assim que a vida tem que ser vivida. Em gratidão a Jesus. Porque nós tínhamos uma dívida impagável. E Ele quitou ela para nós. Então a vida é em gratidão. Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus. Isso não nos permite ser medíocres. Um dos pensamentos de Calvino, e que fez toda a mudança, aqui eu não estou falando de calvinismo e arminianismo, mas, né, aquele negócio de predestinação, não estou entrando nesse mérito. Mas um dos pensamentos que veio de Calvino, que entra ali na Europa e que faz diferença ali na cidade onde ele se instalou, é que tudo tem que ser feito para a glória de Deus, mesmo aquilo que você não está vendo.
Então, se você vai construir uma caixa dessa daqui, ó, se você é o fabricante disso daqui, você quer usar o melhor material. Você quer fazer a melhor, tudo de melhor, tudo de boa qualidade, o melhor que eu consigo fazer na minha limitação. É o melhor material, é tudo do bom, tudo do melhor, tudo muito bem pensado, tudo muito bem feito. Por quê? Que eu vou vender isso aqui? Não, porque tudo que eu produzo é para a glória de Jesus. E esse pensamento trouxe para a cidade, trouxe para a sociedade um nível altíssimo de excelência em todos os serviços lá sociais. Tudo lá, nesse tempo e até hoje, essa cidade na Europa colhe frutos desse tempo. Tudo é de excelência. Tudo que é feito é bom, tudo que é feito é maravilhoso. Por quê? Porque lá atrás alguém disse, nós vamos fazer tudo para a glória de Deus. Esse é o nosso culto. É isso que nós vamos dar para Ele. Então, em primeiro lugar, o culto é tudo o que nós fazemos para o nosso Senhor. Amém? Depois do texto ainda, agora no verso 2 de Romanos 12, ele vai dizer o seguinte: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. A gente tem que se lembrar que ele está escrevendo para os romanos. E, como eu disse para você lá atrás, ele está escrevendo essa carta para quem vive na capital do império. É o lugar onde você tinha lá a cultura, a filosofia, a ciência, essas coisas muito latentes ali. Então ele está dizendo, olha, vocês não podem se conformar, se amoldar, como está essa versão aqui, que quer dizer, quem se conforma, quem se amolda, é aquele que tem a mesma mente e o mesmo caráter de alguém. Então ele está falando, vocês não podem se amoldar a este século, vocês não podem olhar a vida da perspectiva romana, é isso que ele está escrevendo. Vocês não podem ter a mesma mente e o mesmo caráter. Por quê? Porque se vocês tiverem a mesma mente e o mesmo caráter do século de vocês, vocês não vão ter condição de oferecer ao Senhor um culto que seja racional. Vocês não podem se amoldar a este século, porque pensando na perspectiva deste século, você não vai ter condição de oferecer ao Senhor algo que seja aceitável. Por quê? Porque o olhar e a perspectiva de uma vida que não enxerga Cristo é qual? Qual que é o Deus do nosso século? Eu. Então, se eu vivo a minha vida moldado por este tempo, por este século, eu vou viver a minha vida moldado e o padrão vai ser alegrar o eu. Você tem que alcançar a sua melhor performance. Você tem que ser a sua melhor versão. Você tem que conquistar, você tem que alcançar, é o seu sonho. Você vai ser feliz quando você estiver da forma que você quer estar. Percebe isso? Esse é o nosso tempo, esse é o nosso século, eu. E é um mundo que prega um amor travestido, um amor falso, um amor que não tem capacidade e condição nenhuma de apontar o erro. Mas é um amor que sempre vai passar a mão e dizer que se aquilo que te faz feliz, é aquilo que você quer, mesmo que esteja completamente errado, mas te faz feliz, então corre atrás, porque você tem que ser feliz. Esse é o mundo que a gente vive. É um mundo, para mim, onde eu estou no centro. E esse pensamento, essa lógica, tem se apoderado dos templos e das igrejas. Porque a gente vive um tipo de mensagem onde você tem que ser abençoado. Onde não faz sentido algum você servir a Deus e continuar vivendo uma vida desgraçada. Você está com maldição. Tem um demônio na sua casa. Mas a vida não vai ser boa para todo mundo. Ela não vai ser alegre todos os dias. Eu não vou conseguir tudo que eu quero. Você não vai alcançar tudo que você quer. Mas nós vamos alcançar o grande dia do Senhor e estar diante deles. Isso nós temos certeza. Mas a vida
o convite de Paulo é: não se amoldem a isso. O convite que o Evangelho faz é completamente diferente. Você tem que viver uma vida não para você, mas tudo que você faz para Ele, para a glória dEle, para que Cristo seja glorificado, porque Cristo é digno. Tudo. Isso nos impede de viver uma vida religiosa também. Porque eu, como um empresário, por que que eu não vou dar tu menos impostos? Porque eu vivo a minha vida para a glória de Jesus. Então eu faço tudo certo. Entende? Por que eu, como estudante, eu vou lá e vou dar o meu melhor, e vou fazer o meu melhor, e vou buscar sempre a excelência, eu tenho um currículo impecável? Não, para a glória de Jesus, porque Jesus é digno disso, porque Ele me deu o fôlego de vida, então Ele é digno disso. Entende? A consciência de quem vive essa vida não se amolda aos padrões do mundo, mas que vive uma vida devotada ao Senhor. Agora, como que a gente vai conseguir não se conformar com o esquema desse século? E como que nós vamos ter condição de oferecer a Deus esse tipo de sacrifício, santo, vivo e agradável? Ele responde no mesmo versículo. Ele vai dizer o seguinte, Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão desse século, ou deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes então de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos de transformação, e aqui ele usa a palavra metamorfose, que significa uma mudança completa de forma e de natureza. É isso que a gente precisa. Agora, como que essa mudança completa de forma e natureza vai acontecer? Pela renovação da sua mente. Pela renovação da sua mente, você experimenta uma metamorfose, uma mudança no seu comportamento. E como que eu vou provar de uma renovação na minha mente? Através do agir da pessoa do Espírito Santo em mim e através de mim. É só desse jeito. Perceba que não é algo que eu vou produzir. Não é porque eu sou bom, é porque eu consigo. Então eu vou produzir algo, eu não vou me amoldar, eu vou produzir isso. Não. Você precisa passar por uma transformação, por uma mudança na sua natureza. Isso só é possível com a pessoa do Espírito Santo. Isso só é possível se a gente estiver cheio do Espírito Santo. Paulo escrevendo aos Coríntios, a igreja de Corinto, ele vai dizer que o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Por quê? Porque ele é guiado pelo Espírito de Deus. O homem espiritual discerne bem todas as coisas. E a questão do Espírito de Deus agindo através de mim e mudando a minha mentalidade, mudando a minha vida, gerando em mim uma transformação, uma metamorfose. O Espírito Santo, ele não é uma força que nos energiza, sabe? Um negócio que nos energiza, uma torneira que quando eu quero eu abro, quando eu não quero eu fecho. Um poder que eu uso de acordo com a minha necessidade. Então quando eu preciso de alguma coisa, eu invoco o Espírito e ele vem e ele faz alguma coisa. Não. Jesus, em João 14, vai dizer, ele vai viver com vocês e estará com vocês para sempre. O Espírito é uma pessoa. E com pessoas a gente se relaciona. O Espírito é chamado de conselheiro. Você sai na rua ali, aí você está com um problema. Aí você está andando na rua, aí vem uma pessoa, você nunca viu o cara na sua vida. Daí você para ele e fala assim, bicho, me dá um conselho aqui. Você faz isso. Você vai estar na padaria tomar um café. Aí você, lá, a balconista vem te atender, você fala, moça, você me dá um conselho? Você faz isso? Por que você não faz isso? Porque não tem relacionamento. Você não sabe quem é. Mas e quando tem relacionamento? Quando você tem relacionamento com alguém, liberdade. Quando você é amigo de alguém, você vai chegar e falar, bicho, você me dá um conselho? Você é meu amigo, você me dá um conselho? Não é diferente? O Espírito é uma pessoa que a gente precisa se relacionar. Porque aí nós vamos provar do conselheiro que ele é. Quando a gente se relacionar com essa pessoa. Não é um negócio que energiza a gente.
é uma pessoa com a qual a gente se relaciona. Ele é Deus, o próprio Deus, habitando dentro de nós. João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. O conselheiro, ele estará com vocês e ensinará. É literalmente como um professor. É literalmente como alguém que vai, de fato, te mostrar, te dizer, falar para você onde você está errando, mostrar para você onde você precisa crescer. Mas é uma relação. Precisa ter interação com o Espírito de Deus. Então vamos voltar? Se eu tenho interação com o Espírito de Deus, se eu o conheço e se Ele mora em mim, eu ouço a voz dEle, eu me relaciono com o Espírito de Deus, a minha mente vai ser transformada. A minha vida vai ser transformada. E o único modo aceitável e racional de viver vai ser entregar tudo o que eu faço ao Senhor. É isso que Romanos está trazendo para nós. É isso a riqueza do que Paulo está colocando para nós. Amém? O culto feito por nós, Romanos 12, 3. Vai comigo lá para Romanos capítulo 12, verso 3. Olha o que ele vai dizer. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de si próprio, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Quando ele diz aí, tenha de si mesmo um conceito, ele está falando de autoconhecimento. Ele está dizendo, você não pode olhar para si, você não pode olhar para você e se sentir de alguma forma superior ou completo. E o que ele vai começar a dizer agora? Ninguém é igreja sozinho. É o que ele vai começar a dizer agora. Nós vivemos uma vida de culto completamente devotada ao Senhor, mas ninguém é igreja sozinho. Eu com os meus dons e os meus talentos, você com os seus dons e os seus talentos, nós não somos igreja sozinhos. Não tem como isso acontecer. Então está dizendo, não pense de você, não olhe para você e se sinta suficiente. A minha vida é um culto, então pronto. Eu faço o meu culto a Deus. Não, não, não. Ninguém sozinho é igreja. Ninguém com seus talentos pode ser igreja sozinho. Aquilo que eu sou, os dons que operam em mim, unidos com o que você é e com os dons que operam em você, nós somos igreja. Essa é a mentalidade. Nós nos reunimos, o Espírito age em nós. E é isso que ele vai trazer agora nos versos 4 e 5. Então no 3 ele fala, não pense de você além do que você realmente é. Olhe para você na medida da fé que Deus lhe deu. Deus te deu algo. Então se enxergue e olhe para você e veja o que Deus te deu. Mas da mesma forma como Deus te deu algo, Ele deu algo para o outro. Por quê? Verso 4, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então a igreja não é formada com o meu talento, a minha habilidade, eu sozinho não sou igreja, nós somos igreja. É aquilo que eu sou, junto com aquilo que você é, que forma a igreja. E que vai então ser luz, impactar o mundo. Consegue compreender isso? E agora ele vai trazer aí exemplos de dons. Nos próximos versículos, dos versos 6 a 8, ele vai trazer exemplos de dons. Ele vai dizer, olha, aquele que tem o dom da profecia, profetize, de acordo com a fé, de acordo com os padrões da fé. Aquele que serve, aquele que opera algum serviço, faça. Depois ele fala, aquele que ensina, ensine então. Aquele que encoraja, use o dom para o encorajamento. Olha que interessante, aquele que contribui, faça com generosidade. Olha o que ele está dizendo. Pouco tempo atrás, um amigo esteve aqui, ele não é da Alcance, mas ele esteve aqui conosco. E ele me falou uma coisa, ele falou assim, cara, eu vou prosperar. Eu vou ganhar muito dinheiro. Aí eu comecei a rir, falei, não, também, eu também. Aí ele disse, não, você não está entendendo, eu vou prosperar. Porque o Senhor plantou no meu coração que Ele vai me dar recursos. Dinheiro vai chegar na minha mão para que outras pessoas sejam supridas nas necessidades delas. Irmãos, na hora eu abracei ele, pus a mão na cabeça dele e falei, cara, você vai prosperar.
E ele depois contou, cara, chegou dinheiro na minha mão, chegou recurso na minha mão, e pelo Senhor eu entendi, esse recurso aqui não é meu, ele vai alcançar alguém. O telefone toca, cara, a gente está precisando de uma ajuda, de uma oferta qualquer, tem um irmão que está com câncer, não tem dinheiro para fazer os exames, ele falou, eu pago tudo. Quanto que é? É tanto, é o que eu tenho na minha conta mesmo, eu pago tudo. Porque ele entendeu que o trabalho dele, o serviço dele, é contribuir. E esse irmão, esse homem, vai prosperar. Porque ele entendeu o que vai chegar na minha mão. Isso aqui é pão, é para minha casa. Mas tem uma parte que vai chegar na minha mão, que é semente que tem que ser dada. Esse é o serviço dele. É o que ele vai fazer. Então ele tem que fazer isso. Paulo ainda vai dizer, o que lidera, o que é líder, faça com zelo. Porque você está liderando o quê? A casa de Deus, as ovelhas do Senhor. O que usa de misericórdia, faça com alegria. Então deixa eu te perguntar, o que que tem nas suas mãos? Porque todo mundo tem alguma coisa que possa oferecer. Todo mundo, todos nós, temos algo que podemos oferecer. Muita gente quando vem, às vezes vem conversar com a gente, fala assim, olha, não, um tempo atrás eu servia demais, mas eu fui muito ferido, eu fui muito machucado. E agora eu não faço mais o que eu fazia. Deixa eu dizer uma coisa, os seus traumas não são desculpa. Os seus traumas não são desculpa. Gaste o tempo que for, recupere-se, levante-se, se fortaleça e continue a jornada. Seus traumas não são desculpa, querido. Você pode viver uma vida inteira, pensa chegando diante de Jesus e falar, não, Jesus, me magoaram. Jesus vai falar assim para você, cuspiram em mim, fera. Deram chicotada em mim, bro, e por sua culpa ainda. Entende? Seus traumas não são desculpa. Irmãos, eu tenho um trauma com a igreja e com o pastor que você não tem noção do trauma que eu tenho. Do trauma que a minha esposa tem. Nós somos pastores hoje. Por quê? Porque esse era o caminho. E Deus, eu não vou desistir. O meu trauma, aquilo que aconteceu comigo, aquilo que marcou de forma tão negativa a minha vida, isso não vai me parar. Não é desculpa. O que você tem para dar e oferecer ao Senhor? Sabe por quê? Porque Ele é digno. O que você tem para dar? A resposta, não tenho nada, eu não sei fazer nada. Essa resposta, ela não existe. Existe algo que você vai dar e que vai nutrir o reino. E a respeito desses dons, eu queria falar 3 coisas. A respeito daquilo que você vai fazer. A respeito daquilo que você tem que fazer. E que você sabe que você está enterrando tem muito tempo. Deixa eu te falar 3 coisas a respeito disso. Em primeiro lugar, no corpo de Cristo não tem espaço para consumidores. Todos têm algo para oferecer. Porque o que é um membro? É aquele que é nutrido. E ele então oferece algo para o corpo. Esse é um membro. Agora, o que é o parasita? É aquele que é nutrido e não oferece nada para ninguém. Aquele então que vem e que não oferece nada, não tem nada. É um consumidor do reino. É um parasita. E o corpo de Cristo não tem parasitas. Seja membro. Então, a primeira coisa, a respeito dos dons, não há espaço para consumidores. Eu já falei isso aqui muitas vezes. Os outros pastores também já falaram isso aqui demais. Nós somos uma igreja perfeita, irmãos? Não. Eu gostei do não do Danilo. Um não firme. Fala de novo. Isso aí. Porque qualquer sim que a gente pensa, ele é equivocado. Porque é óbvio, nós não somos uma igreja perfeita. Não somos. Então, você enxerga os defeitos. Mas o que eu quero te dizer é que o problema não é você enxergar os defeitos. O problema é o que você faz com isso. Porque se a sua postura for de enxergar os defeitos e não fazer nada para ajudar, você é um traíra. Um traidor do corpo de Cristo. Porque você está vendo uma debilidade e não está fazendo nada. Traidor. Está traindo o corpo de Cristo. Agora, qual que é a postura então? Cara, isso aqui está errado. Me incomoda esse trem errado aqui. Então, meu filho, se movimenta. Corre atrás. Porque aquilo que te incomoda, talvez é o teu ministério. Está te incomodando, talvez é para você se levantar e fazer alguma coisa. Essa postura de ver o que é errado e não fazer nada,
não é uma postura de quem tem uma mente renovada. A igreja não é perfeita mesmo. Não é perfeita, porque todo mundo aqui é gente. Todo mundo aqui falha. Todo mundo aqui erra. Diante de um defeito. Cara, como que eu posso fazer para esse negócio melhorar então? O que eu posso fazer para que o reino avance através da igreja onde eu estou plantado? Essa é a mentalidade. Essa é a mentalidade. Em segundo lugar, não faça nada para ser visto. Porque quem faz alguma coisa para ser visto, já recebeu então a sua recompensa. Ele foi visto. Se eu faço algo para me mostrar, então eu já recebi a minha recompensa. Eu me mostrei. Mateus capítulo 6, verso 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. E o seu pai, que vê no secreto, te recompensará. A gente não faz para ser visto, a gente faz por senso de propósito. Então, independente de quem está vendo, eu vou fazer. Independente de quem está aqui, eu vou fazer. Porque eu faço para homens? Não. Você faz para quem? Para Jesus. Se você fundamenta o seu ser igreja em uma pessoa, irmão, tem pena de você. Sabe por quê? Pessoas vão embora, pessoas morrem, adoecem, não é? Elas estão aqui, amanhã elas não estão mais. Fundamentar o ser igreja sobre uma pessoa é uma tragédia, porque pessoas vêm e vão. Pessoas são inconstantes, hoje elas estão bem, amanhã não está. Tem dia que eu estou massa, tem dia que eu estou misericórdia, eu não me aguento. É ou não é verdade? Você é diferente. Tem dia que você está massa, tem dia que você não se aguenta também. Você vai fundamentar o seu ser igreja sobre alguém? Não, sobre Cristo. Para Cristo. É por isso que a gente faz. Para Jesus. Porque Ele é digno. Foi Ele que morreu. Então Ele é digno de receber o que eu faço. Não para ser visto por alguém, mas para que Ele receba glória. Amém? Em terceiro lugar, a respeito dessa questão dos dons, a gente precisa agir de modo harmônico. Em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo vai falar para a igreja, você tem que se organizar. Cada um tem que falar na hora certa, não pode ser todo mundo falando junto, tem que ter uma ordem. A gente tem que agir de modo harmônico. Imagina aqui, todo mundo que está aqui, todo mundo está em casa. Todo mundo tem um dom, todo mundo aqui tem algo para oferecer, certo? Amém? Todo mundo tem algo para oferecer. Imagina todo mundo aqui fazendo o que tem para fazer, do jeito que quer, na hora que quer, quanto que quer, no dia que quer. Isso aqui é virar o quê, irmãos? Uma anarquia, ué. Porque o cara faz no dia que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Não, a gente tem que agir de modo harmônico. É por isso que nós somos uma igreja perfeita? Não, não somos uma igreja perfeita. Mas nós temos um senso de visão muito bem estruturado. E é por isso que nós temos liderança e trilho. Para que haja harmonia. Para que a coisa corra de um jeito harmônico. Então o nosso dom tem que agir de modo harmônico. Deixa eu te dar um exemplo. O exemplo mais simples que a gente tem. Chegou um músico aqui, o cara é bom demais. O cara toca, meu Deus, o cara é muito bom. Irmãos, olha que redundância. Eu vou chegar para um cara desse e vou perguntar assim, irmão, você quer tocar no louvor? É redundante, você concorda? O cara é músico, ele quer o quê? Tocar, é claro. Não dá mais músico, irmão. Ele quer tocar. Não, cara, não vai ter ninguém lá no culto, não. Não, mas eu toco. Quer tocar, irmãos. É uma necessidade, igual comida, entendeu? Você come, você toca. É a mesma coisa. Eu vou chegar para o cara e falar assim, bicho, você quer tocar no louvor? É óbvio que ele quer tocar. Então a pergunta não é se ele quer tocar. A pergunta é se ele está disposto a ser igreja, a servir, a se submeter. Porque isso vai além de tocar. Essa é a pergunta que eu tenho que fazer para ele. Eu não quero saber se ele quer tocar, eu quero saber se ele quer se submeter a uma liderança. Se ele quer falar da vida dele, se ele quer abrir o coração dele, se ele quer servir. É isso que eu quero saber. Porque tocar, eu sei que ele quer tocar. Então, se ele só quiser tocar, ele serve? Não. Porque ministério é estar disponível. É serviço. Não é tocar. Tocar não é ministério. Entende? Então tem que agir de modo harmônico.
É por isso que a gente tem trilho. É por isso que a gente tem liderança. É por isso que a gente tem discipulado, para que haja harmonia nessas coisas. Para que tudo seja harmônico. Para que o seu dom possa ser expressado no tempo certo, do modo certo, com o coração certo. Consegue entender? Então é por isso que a gente funciona do jeito que a gente funciona. Somos uma igreja perfeita? Não. Mas a gente entende, essa é a nossa visão de ser igreja. Amém? Deixa eu te contar uma história para encerrar. Quero te contar a história de uma mulher chamada Johnny Tada. Ela nasceu em 1949. E em julho de 67, quando ela estava perto de completar 18 anos, ela sofreu um acidente enquanto ela mergulhava e ficou tetraplégica. Ou seja, do pescoço para baixo, ela não mexia nada. Durante a reabilitação dessa mulher, ela sentia, isso na biografia dela, ela sentia raiva, ela entrou em depressão e ela questionava Deus. Por que eu? Por que eu fiquei tetraplégica? Frente à condição que ela estava, ela pensou em se matar. Porque ela pensou, daqui para frente, os meus sonhos acabaram, a minha vida agora vai ser dar trabalho para os meus familiares. Ela tinha 18 anos, ela ia fazer 18 anos, quando ela se machucou. Então ela pensou, a minha vida daqui para frente é dar trabalho para a minha família. Eu quero morrer, vou me matar. E o relato que eu li sobre a vida dela dizia que, quando ela estava pensando em se matar, nesses dias que ela pensava em se matar, ela teve um encontro com o Senhor. Ela já era cristã, mas ela teve um encontro verdadeiro com o Senhor. E o relato que eu li disse que ela foi batizada pelo Espírito Santo, em um batismo de amor e humildade. O que aconteceu, irmãos? O Espírito Santo entrou naquela mulher. Ela deu esse espaço, o Espírito Santo agiu dentro dela e mudou a mentalidade dela. E uma metamorfose aconteceu. E essa mulher passou a viver a vida dela em louvor a Deus, mesmo tetraplégica. Johnny Tada, em 1979, fundou a organização John and Friends, que visa acelerar o ministério cristão para pessoas com deficiência em todo o mundo. A organização dela recebe doações de cadeiras de roda de todos os Estados Unidos, leva as cadeiras de roda para diversos presídios, onde os presidiários reformam, e essas cadeiras de roda são distribuídas até 2008. 52 mil cadeiras foram doadas para mais de 100 países. Ela escreveu mais de 35 livros, aprendeu a pintar usando com um pincel na boca. Os quadros dela são famosos no mundo inteiro. Em 2005, ela foi nomeada para o Comitê Consultivo para Deficiências do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Essa é a história dessa mulher, tetraplégica. Como que ela conseguiu? De onde que ela tirou força? Em quem que ela foi que falou assim para ela, não, a força está dentro de você. Irmãos, ela teve uma experiência com o Espírito de Deus. E cheia do Espírito de Deus, a cabeça dessa mulher mudou. E ela entendeu, minha vida é um culto, mesmo tetraplégica. Mesmo nessa condição, minha vida é um culto. E olha o que ela fez. E nós? Eu não quero te comover com a história dela, mas isso me levou a pensar assim, gente, que desculpa que eu dou. Que desculpa que nós damos. Quais são as nossas desculpas? Que o Espírito de Deus mude a nossa cabeça. Nossa vida é um culto. O culto termina agora, com uma música agora? Não. Ele continua. Amanhã, quando você acordar, vai trabalhar, vai ficar em casa, vai trabalhar de casa. Culto ao Senhor. Quando você estiver almoçando, culto ao Senhor. Em todo o tempo. Culto ao Senhor. Amém? Você pode ficar em pé no seu lugar? Aleluia. Eu queria que você começasse a orar no seu lugar. Que você dissesse ao Senhor, Jesus, Espírito de Deus, renova minha mente, renova-me, muda o meu coração, muda, Senhor Jesus, a minha mente, a forma como eu enxergo as coisas. Irmãos, eu não estou aqui dizendo que eu não preciso dessa renovação.
Eu não sou maior que essa palavra. Todos nós precisamos ter a mente renovada pelo Espírito de Deus. Então aí no seu lugar, antes da gente ir para casa, você pode fazer essa oração. Espírito de Deus, renova a minha mente. Muda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e me livra. Enche a minha vida, me enche até que não haja mais espaço para o meu eu. Mas que tudo em mim seja uma resposta ao Senhor e a quem Tu és. Que minha vida seja um culto. Que os meus dias sejam marcados, Senhor Jesus, pela Sua presença, pelo Seu cuidado, pela interação com o Seu Espírito. Você pode orar, querido. Você pode orar. Você pode dizer para o Senhor, e o que você está enterrando há tanto tempo? Que dons e aquilo que você sabe que você tem, que vai atingir a vida de outras pessoas, e que você tem insistido em enterrar, insistido em não fazer. Ele pode mudar o nosso coração agora. Você pode fazer essa oração? Você pode dizer essas palavras ao Senhor? Posso ouvir sua voz dizendo a Ele: Espírito de Deus, quero ser como criança, te amar pelo que és, dar a inocência, acreditar em Ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. diga isso a Ele: não posso. Posso viver longe do Teu afago, Senhor. Aleluia. Posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Jesus. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com Teus braços de amor. Senhor, nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Deus, em nome de Jesus, que haja essa consciência em nós, de que a nossa vida é um culto ao Senhor, de que tudo que temos e que tudo que somos precisa servir ao Senhor, e será uma resposta, Deus, àquilo que o Senhor fez por nós. Nos perdoe, Deus. Nos perdoe, Jesus, por viver uma vida muito fundamentada no que nós queremos, no que nós desejamos, naquilo que nós vemos e enxergamos, deixando de lado, Senhor, o que o Senhor nos pede, o que o Senhor deseja, o que o Seu Espírito nos mostra, o que Ele nos indica, o que Ele deseja que façamos. Espírito, que haja essa consciência em nós: eu tenho algo para oferecer, eu tenho algo para dar, eu tenho algo para fazer. Queria te dizer uma coisa: às vezes a gente se compara muito,
A gente vive uma vida de muita comparação, porque o fulano, olha só a vida dele, o quanto ele faz mais que eu, ele é melhor do que eu, ele está mais na frente do que eu. Ou a gente olha para o que tem nas nossas mãos e pensamos assim, é tão pouco que eu tenho para oferecer. Mas Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, escrevendo a respeito dos dons, ele vai dizer o seguinte: há muitos dons e o mesmo Espírito opera todos eles. Há muitos ministérios e o mesmo Senhor. E ele vai dizer ainda, há muitas realizações, mas é Deus quem realiza tudo em todos. E sabe o que significa a palavra realizações? Resultado. Às vezes você está olhando para algo que você tem, dizendo, meu Deus, é tão pouco, é tão pequeno, é tão frágil. Mas o resultado do que você faz é o Senhor quem opera. Há muitos resultados, mas é Ele que opera tudo em todos. É Ele que realiza tudo em todos. Então mesmo que seja muito pequeno ou frágil, mesmo que você olhe para si e fale, não, mas o que eu tenho para dar é muito pouco ou muito frágil, faça com todo o seu coração. Faça com toda a sua vontade e com toda alegria para o Senhor, e Ele receberá e dará o seu galardão, e dará a sua recompensa. Quando o Senhor chega e dá 1 talento, 2 talentos, 5 talentos, o que recebeu 5 talentos conseguiu 10, conseguiu mais 5, que o Senhor disse para ele, entra para o gozo do seu Senhor, servo bom. O que tinha ganhado 2 talentos, dobrou, ganhou mais 2, agora está com 4. E que ele diz para aquele servo, entra para o gozo do seu Senhor, servo bom e fiel. Ele não colocou esses servos em lugares diferentes, entra para o gozo do seu Senhor. Aquele que recebeu 2, mostra tão pouco o que eu tenho para dar, mas ele se devotou em fazer, então ele entrou para o gozo do Senhor. Aquele que recebeu 1, por olhar e pensar, recebi 1, não sou capaz, o meu Senhor, Ele colhe onde não planta, eu vou enterrar isso daqui. Servo mau, servo mau, você não vai entrar para o gozo do seu Senhor. Então não olhe se é pequeno o que você tem que fazer, se é frágil, não se sinta assim. Faça, dê tudo de si, porque Ele é galardoador. Ele é galardoador. Então não se compare, porque Ele realiza tudo em todos. Amém? Meu querido, que Deus te abençoe. Que Deus enche seu coração de esperança e de graça. Que você possa viver dias aí de culto ao Senhor em tudo que você faz.